Olá pessoal, eu sou a Alessandra, sou psicóloga e coach de relacionamento. Ao longo da semana eu postei nos stories algumas perguntas sobre o impacto das emoções nos nossos relacionamentos. E o vídeo de hoje nós vamos abordar o impacto das emoções. Eu vou dar algumas dicas, alguns direcionamentos para que você consiga identificar as emoções e analisar o impacto que elas provocam no seu relacionamento e em você mesmo. Como eu expliquei nos stories, nós possuímos 5 emoções autênticas: alegria, afeto, medo, raiva e tristeza. Essas 5 emoções, elas são espontâneas e naturais que o ser humano sinta e expresse. Só que lá na infância, quando a gente está aprendendo, os nossos pais eles estão nos mostrando o mundo da melhor forma que eles conseguiram, eles acabam nos passando mensagens de que algumas emoções podem ser expressas e outras não. Ou seja, algumas são proibidas dentro de um núcleo familiar e outras podem ser expressas. Quando isso acontece, que é feita essa troca, a emoção que é autêntica, ela se torna numa emoção aprendida. Nós disfarçamos a emoção para que ela talvez não tenha o impacto que ela teria na sua forma natural. Vou dar um exemplo de como que isso acontece. Vou contar para vocês a história de uma criança que eu atendi há um tempo atrás, que ela tinha 4 anos de idade, e no período em que ela estava fazendo psicoterapia, morreu um cachorro, um pitbull, que já era da família, e a menina nasceu, esse pitbull ele já era um cachorro velho. Então com 4 anos o cachorro adoeceu e morreu. Quando ela chegou no consultório no dia que o cachorro morreu, ela me descreveu todos os sintomas de uma tristeza, mas ela não sabia me dizer o nome do que ela estava sentindo. Então ela dizia que ela não tinha vontade de brincar, que a respiração dela estava baixinha, que ela tinha vontade de chorar, que ela olhava as coisas do cachorro e sentia saudade, mas ela não sabia me dizer assim, ó, tia, eu tô triste. Ela me deu todos os sintomas, mas ela não sabia me dizer que aquilo era uma tristeza. Quando nós somos crianças e os nossos pais eles nos ensinam que aquela emoção ela é desagradável, ela não é aceita dentro da família, a gente cria uma outra versão dessa emoção. A gente camufla ela. Como que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que está muito feliz porque ganhou um brinquedo, mas a sua mãe está doente. Quando a criança ela expressa de forma autêntica a alegria, a mãe emite a seguinte mensagem: você não está vendo que eu estou doente? Você não pode estar feliz. O que a criança faz? Ela substitui a alegria pela tristeza. Mas aquela tristeza ela não é uma tristeza autêntica, porque ela está feliz com algo, mas a mãe quer que ela se sinta triste. A criança acaba boicotando a emoção e substituindo por uma emoção de tristeza. E isso é muito repetido durante a educação infantil. E essas formas de se relacionar e de expressar e de dar instruções para as crianças ao longo da infância faz com que elas aprendam formas erradas de expressar as emoções. Então, quando eles são adultos, eles acabam emitindo sinais, comportamentos, quando são expostos a uma determinada emoção, que não são compatíveis com o que deveria ser expressado. Isso causa muito ruído dentro dos relacionamentos, porque você tem uma pessoa que deveria estar feliz por algo que conquistou, mas se mostra triste. Diz que está feliz em te ver, mas não demonstra entusiasmo. Você começa a ficar confuso dentro do relacionamento, porque essa comunicação emocional ela vem truncada, ela não vem fluida, ela não vem com todos os elementos que deveria. Portanto, muitas mensagens podem ser passadas para as crianças através da comunicação com os pais. As crianças entendem isso como uma ordem. Então você cresce, vira um adulto,
começa a se relacionar, arranja uma namorada, casa. Até aí tudo bem, né, pessoal? Mas não é bem assim. Como nós aprendemos a emitir essas emoções de um jeito equivocado, um jeito tóxico, isso impacta na vida das pessoas com as quais a gente está se relacionando. Quando nós estamos nos relacionando com alguém, a pessoa vai buscar um reconhecimento. E muitas vezes as queixas são: fulano não é carinhoso, fulano fica triste, quando ele fica bravo comigo ele fica quieto, ele não fala nada. São sinais de que aquela pessoa ela está expressando as emoções dela de um jeito disfarçado. Isso você aprende na psicoterapia a identificar. Mas um dos pontos que se deve analisar para conseguir diferenciar quando é uma emoção autêntica e quando é uma emoção disfarçada são que a emoção autêntica ela vai ter um gatilho no aqui e agora. Ela vai ter um estímulo ambiental que vai acontecer no aqui e agora e ela se fixa no aqui e agora. Você não vai andar para trás no seu passado. Não há uma referência no passado para que aquela reação emocional aconteça. Tá? Numa emoção disfarçada, a pessoa ela acaba por emitir uma reação emocional toda baseada na experiência dela lá atrás e não no que está acontecendo no aqui e agora. Então vem um discurso cheio de justificativas: eu não demonstro afeto porque meu pai não era afetuoso comigo, eu fico emburrado, eu fico com raiva porque eu briguei com você, mas eu não falo com você, então eu expresso tristeza ao invés de sentir raiva. Tudo isso são reações que são observáveis e a gente consegue ver isso no nosso companheiro. Compreender é um dos primeiros passos, assim, como que essa pessoa funciona, como que nós funcionamos, como que nós reagimos, porque a maneira como a gente interpreta essas reações tem a ver também com a nossa história de vida. Existe um esquema de 3 itens que é muito importante que a gente fique atento para que a gente consiga diferenciar a emoção autêntica da emoção disfarçada, que é a emoção aprendida, que é aceita, né? Existe o sentir, que é um processo interno, como que a nossa mente, o nosso cérebro, ele entende aquele estímulo que ele recebe, a causa, como que nós expressamos verbalmente nossas palavras e como o nosso corpo dá sinais dessa emoção. Então vou dar um exemplo aqui, uma situação de perigo, você sofre um assalto. Na sequência, você sente medo. Então vai haver frases que você vai falar durante esse momento, ou não vai falar nada porque você fica paralisado. Depois tem a expressão corporal. Você fica de olhos arregalados, sua mão treme, sua mão soa, você realmente se sente imobilizado. Tem todo esse sinal. Agora, para você desenvolver um nível de consciência, né, e conseguir trabalhar as emoções autênticas e excluir aos poucos as emoções que são disfarçadas, há uma escala que vai te tornando cada vez mais próximo da emoção que seria natural você sentir. Vou passar para vocês esses pontos, tá? Insensibilidade. Você não tem consciência dos seus sentimentos. Você sente, mas não sabe. As emoções são registradas fisicamente, o teu corpo sente, mas você não sabe ainda que sentimento é aquele, mas você tem sinais. Então você sente dor de cabeça, tontura, tensão muscular. A experiência primitiva. Você começa a ter consciência do sentimento, mas não consegue identificá-los. Diferenciação. Na diferenciação, nós conseguimos romper a barreira das palavras, nós conseguimos expressar o que nós sentimos e iniciamos um processo de compreensão para que nós consigamos distinguir as 5 emoções. Então você consegue estabelecer a diferença entre alegria e tristeza, medo e raiva. Tem um ponto também que é a
a causalidade dessas emoções, né? Você identifica, compreende e consegue estabelecer conexões com a sua história, perceber as causas, de onde é que isso veio, qual foi a primeira experiência que tu tem recordação de ter te sentido daquela forma, né? De ter entrado em contato com aquela emoção. A empatia, que é quando tu te identifica com essas emoções, tu entra em contato com as outras pessoas e tu também consegue compreender como que essas pessoas se deparam, como elas conseguem expressar suas emoções, você consegue identificar se aquela é uma emoção autêntica ou não, você amplia o seu leque de consciência em torno das emoções que também permeiam a vida do teu companheiro. E a interatividade, identifica em si as emoções, consegue identificar o fluxo, como que elas se desencadeiam, como que você as sente, quais são as expressões, e você consegue também se relacionar com outras pessoas de maneira saudável, reconhecendo os seus sentimentos e conseguindo de maneira empática se colocar no lugar das pessoas com as quais você está se relacionando. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Se você gostou do vídeo, encaminha, posta, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa. Semana que vem eu vou postar mais. Essa semana foi um pouquinho atribulada. Ontem eu ia fazer o vídeo, postar, faltou energia. Então, hoje está saindo o vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, podem chamar no direct que a gente vai fazer um material bem bacana para vocês. Obrigado e um bom final de semana.